Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. É um motivo de alegria estar com os irmãos mais uma vez. Pela primeira vez no domingo à noite. Agradeço o convite e agradeço a confiança dos irmãos de poderem fazer com que nós compartilhemos a palavra do Senhor esta noite com os irmãos. Foi falado aqui de agenda, mas ele já arrumou um dia para mim, né, irmão? Setembro, né? Setembro, eu estou de volta aqui. 28 de setembro. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Eu estava aqui na dúvida do que eu ia ler, porque às vezes eu tenho um texto muito longo, né? Mas como o pastor já falou para falar tudo que tem que falar, então vamos ler o capítulo 1 de Provérbios todinho. Vamos meditar nele. Capítulo um pouco longo, mas vamos ler. Eu prometo que antes de meia-noite eu termino. Provérbios, capítulo 1. Esse texto ficou ao meu coração. Nós vamos estudar no próximo trimestre o livro de Provérbios e de Eclesiastes. E eu fiquei com esta mensagem. Vamos falar com os irmãos esta noite. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com grandices te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prenderá a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes. Porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento
e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém. Irmãos, o livro de Provérbios é um livro diferente de todos os outros livros. Eclesiastes é um pouquinho parecido, mas não é a mesma coisa. No livro de Provérbios nós temos uma sequência de falas, de pensamentos, de ensinos de Salomão. E todos nós conhecemos a história de Salomão. Sabemos que Deus apareceu para ele e disse a Salomão que ele pedisse o que ele quisesse. E Salomão, no começo do seu reino, sucedendo o seu pai Davi, que foi o maior rei de Israel, até hoje, em Israel, o nome de Davi é muito respeitado, é o herói de todo Israel. E quando Salomão assume o trono, não tinha tido um preparo muito grande para reinar, porque foi um erro de Davi. Davi não preparou Salomão para o reinado. Só nos últimos momentos de vida de Davi, nos últimos meses de vida de Davi, Davi começou a preparar Salomão. Um reino poderoso, um reino respeitado. E Salomão sentiu a responsabilidade de continuar o trabalho de seu pai. E quando Deus aparece a Salomão e pergunta a Salomão o que ele quer, o que ele queria, Salomão não pensa duas vezes. Ele pede sabedoria para guiar o povo de Israel. Ele sabia que ele era o rei do povo de Israel, e o povo de Israel era o povo de Deus. Ele sentiu a responsabilidade não só de reinar, mas de reinar sobre o povo de Deus. E ele então pede a Deus sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que Deus disse para Salomão, a Bíblia nos fala, olha, você pediu sabedoria para guiar o meu povo. Você estava se preocupado com o meu povo. Você estava preocupado em assumir a sua responsabilidade diante de mim. Como você pensou em mim, em me agradar, em ter condições de fazer o melhor para mim e não para você. Eu não vou te dar só sabedoria, mas eu também vou te dar honra, vou te dar riquezas, vou te dar glória, eu vou te dar tudo que você não pediu, porque você primeiro pensou em mim. E a Bíblia diz que Deus deu tanta sabedoria a Salomão, que não houve, a Bíblia diz que não houve ninguém depois, nem antes, mais sábio do que Salomão. E quando Salomão escreve esse livro de Provérbios, os irmãos sabem que Salomão escreveu 3 livros na Bíblia. Um livro ele escreveu na juventude, quando estava enamorado. É o livro de Cantares de Salomão. É o jovem apaixonado. O segundo livro que ele escreve é Provérbios. É o livro da maturidade de Salomão. Quando Salomão está no meio da vida, na meia-idade, já com toda aquela sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve o livro de Provérbios. Depois nós sabemos que Salomão se desencaminhou, teve mulheres demais, acabou se desviando, mas no final da sua vida ele se arrepende. Tem muita gente que discute, mas a Bíblia é bem clara nesse sentido. E ele, na sua velhice, ele chama todo o povo, todos os anciãos, todos os maiorais do povo, e ele faz uma pregação, que é o livro de Eclesiastes.
é o livro da velhice de Salomão. Então o livro de Provérbios é o momento em que Salomão está na sua maturidade. Ele não havia caído ainda, não havia se desviado dos caminhos do Senhor, e Deus então o inspira a falar tudo aquilo que Deus lhe tinha dado de sabedoria. E é por isso que esse é um livro diferente. Esse é um livro que nos ensina a como nós devemos viver na terra agradando a Deus. No livro de Provérbios, nós aprendemos como nós devemos viver na terra agradando a Deus. E Salomão começa o seu livro dizendo por que ele estava escrevendo. Para quê? Qual o objetivo? E ele diz assim, olha, de tudo que eu vou escrever aqui, é para vocês conhecerem a sabedoria, a instrução, para vocês conhecerem e entenderem as palavras da prudência, para que os simples, e quando a gente fala simples, a gente tem aquela ideia de uma pessoa simples, né? Todo mundo quer ser uma pessoa simples, mas é uma pessoa que não é orgulhosa, uma pessoa que é humilde, não é? Só que no livro de Provérbios, toda vez que você encontrar a palavra simples, não quer dizer isso. Pessoa simples aqui, no livro de Provérbios, é a pessoa que não quer aprender de Deus. Aqui, toda vez que você encontrar simples, tolo, louco, é o mesmo tipo de pessoa. São as pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus. Então toda vez que você olhar os simples aqui, não olha com aquele olhar que a gente tem de coisa boa, não é. No livro de Provérbios, toda vez que aparecer simples, é pessoa ruim. É a pessoa que não quer aprender de Deus. E Salomão, ele diz, eu estou escrevendo isso para vocês aprenderem de Deus. Porque eu sou inteligente, eu sou sábio, não é porque eu sou bom, não. É porque Deus me deu sabedoria. Eu pedi para Ele e Ele me deu. E eu agora estou escrevendo este livro para mostrar para vocês como é que vocês também podem ser sábios. A Bíblia diz que ninguém vai ser sábio como Salomão. Mas o Espírito Santo usou Salomão. E isso que eu acho bonito, lindo. Deus deu sabedoria para Salomão, não só para Salomão, mas fez ele escrever um livro de Provérbios, para que eu e você também pudéssemos ser sábios. Salomão não guardou para si, mas ele deixou escrito, registrado, como é que eu e você podemos ser sábios nesta vida. E a primeira coisa que Salomão nos ensina é que o temor do Senhor é o princípio da ciência, o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. É algo que não se aprende nas faculdades, que não se aprende nas universidades, que não se aprende na vivência, na experiência. Não. A sabedoria começa, o conhecimento de Deus começa quando nós tememos a Deus. É por isso que qualquer um pode ser sábio. Basta que tema a Deus. Hoje nós vemos dois testemunhos tocantes, o irmão Marcelo e a irmã Irani. Mas o que nós podemos perceber? Por que Deus tem abençoado esses irmãos? Por que Deus tem concedido o desejo do coração deles? Por que tem honrado a fé deles? É porque, em primeiro lugar, eles são tementes a Deus. Os irmãos viram a história do irmão Marcelo? Mesmo com aquela decisão contrária na justiça, ele fez o quê? Ele não foi chorar as pitangas em lugar nenhum. Ele veio à casa do Senhor, porque era um temente a Deus. A nossa irmã Irani foi orar a Deus, confiar em Deus. O próprio irmão Marcelo leu aqui o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. É ser temente a Deus, é temor a Deus, é ter consciência de que Deus é o Senhor e
nós somos seus servos. Temer a Deus é respeitar e considerar que Deus é poderoso e que Ele faz como quer, quando quer, o que quer. Isso é temer a Deus. É temer a Deus. E o irmão Marcelo contando a história do juiz que voltou atrás, coisa que não é normal. Não fique pensando que o juiz volta atrás, não. Vocês estão vendo lá no Supremo Tribunal Federal os mensaleiros levando uma lavada lá, achando que alguém vai voltar atrás. Não é fácil. E olha que tem um ministro lá que você já conhece, que foi meu professor, e que quer arrumar um jeitinho lá para liberar. Mas o juiz, tem uma brincadeira entre os juízes, que é a seguinte: o juiz pensa que é Deus, e quando ele, no final da carreira, ele é desembargador. Então a piada que tem entre os juízes é essa, que o juiz acha que é Deus, e quando ele é promovido a desembargador, ele passa a ter certeza. Então imagina, é essa a ideia. Mas o que vale é o temor do Senhor. E eu me lembrei, como eu dizia para os irmãos, que um dia, eu sou juiz, eu tinha uma causa para julgar. Um despejo. Eu tinha um despejo para julgar. Da dona Natália. Dona Natália. E eu fiz a primeira audiência. Dona Natália, ela tinha morado numa casa, tinha 8 filhos, muito pobre, e tinha morado numa casa 16 anos de aluguel. Só que ela era muito pobre, e o dono da casa, pela pobreza dela, ficou com pena. Ela nunca conseguiu pagar o aluguel da casa. E aquele homem foi deixando ela morar lá. Não tinha coragem de despejar uma mulher com 8 filhos, e ele deixava ela morar lá. Só que esse homem morreu. E quando ele morreu, os filhos, de olho na herança, né? Chegou lá: Natália, a senhora mora aqui, nunca pagou aluguel. Não, passou o primeiro mês, né? Que ela não pagou aluguel, ela não pagava nunca. Aí foram lá cobrar o aluguel dela. Ela falou: eu não tenho dinheiro para pagar. Então, mas como é que a senhora pagava para o nosso pai? Mas eu não pagava para o pai. Aí eles entraram com ação de despejo por falta de pagamento. Eu não era juiz ainda nessa cidade. Quando eu cheguei, tinha marcado a audiência. Eu nunca marcava audiência para despejo por falta de pagamento. Isso aí pagou, não pagou, rua, acabou. Você tem muito serviço, você vai ficar marcando audiência para essas coisas? Aí chegou a audiência, despejo para o pagamento. Eu entrei lá e tal, e conversa: não tem acordo e tal. A dona Natália, a senhora. Aí eu descobri que a mulher estava 16 anos sem pagar. E aquela história dos 8 filhos e tal. Aí o coração doeu um pouco. Aí eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, está muito tarde da noite, já era tarde da noite. Eu falei: ó, vamos adiar essa audiência daqui a 60 dias. Já era Deus ordenando, porque eu já jogava agora. Mas eu fiquei com pena. E antes da dona Natália sair, eu virei para ela e falei: dona Natália, arruma um lugar para ir. Quer dizer, já disse que eu ia despejar, né? E passaram 60 dias. E o advogado da dona Natália era um homem assim, incrédulo. Põe um homem incrédulo, assim. Pensa num homem incrédulo. Era esse advogado. Era o principal advogado da cidade. A mulher dele era crente, era presbiteriana. O sogro dele era presbiteriano. Eu até brincava com o sogro dele, que ele era presbítero lá da igreja presbiteriana da cidade. E eu falava assim: olha, o senhor é a única pessoa que, mesmo que for batizado com o Espírito Santo, eu não vou deixar o senhor sair da igreja presbiteriana. Ele fala: por quê? Porque o nome dele era Calvino. Eu falei: com esse nome o senhor tem que ser presbiteriano mesmo. Não tem jeito, senhor Calvino. E os dias foram passando, e a dona Natália, que era presbiteriana, eu não sabia que ela era presbiteriana. Ela estava passando os dias, e ela chegou para o seu Calvino e falou: seu Calvino, o juiz falou que eu tinha que sair da casa, eu não tenho para onde ir. O que eu faço? Aí o seu Calvino falou assim: ó, vamos fazer o seguinte. O meu genro, que está advogando para a senhora, ele estava advogando de graça, né? Porque a mulher não tinha nem como. Porque o seu Calvino tinha pedido para ele advogar para ela. Nós vamos fazer, presbiteriano, hein, gente? Vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Porque Jesus vai resolver esse problema.
com ele jejum e oração. Chegou o dia da audiência. De manhã, o advogado, que era o doutor Luiz foi lá conversar comigo de manhã. Chegou lá, tudo bom, senhor? Tudo bem. Hoje é o dia da audiência da dona Natália. Eu nem lembrava direito. Dona Natália, aquele caso do despejo e tal. Eu falei, ela já mudou? Ele, não mudou. Mas é que eu queria vir aqui falar com o senhor, porque tem agora uma nova jurisprudência, que se for despejado não vai poder ir de imediato, não tinha nada, né? Vem saber. Aí eu falei assim, mas eu não conheço essa jurisprudência, o senhor está desatualizado e tal. Eu falei, não, o senhor traz na hora da audiência. E outra coisa, doutor, como é? O senhor vem aqui já contando que a sua cliente vai ser despejada? Porque eu falei, ele está querendo jogar verde para eu falar que ele vai ser despejado, para me tirar do processo. Eu falei, quem disse que ela vai ser despejada? Aí ele, não, saiu. E foi correndo, era hora do almoço. Ele foi correndo na casa do seu Calvino, do senhor. Chegou lá, vim almoçar com o senhor. Aí o seu Calvino disse para ele, não, mas você sabe que hoje eu não vou almoçar. Hoje nós estamos em propósito. Hoje é o dia da audiência da dona Natália. E ele disse, hoje eu quero ver. Hoje eu vou ver um crente despejando o outro. Eu acabei de falar com ele. Não tem jeito, seu Calvino. Não tem jeito. Ele falou assim, eu confio em Deus. Aí ele falou assim, pois hoje eu vou ver um crente despejando o outro. Eu quero ver se o Deus dos crentes é bom ou não. Falou assim mesmo. E ainda pegou a panelada lá, comeu na frente dele ainda, tentando, coitado do seu Calvino. Bom, foi para a audiência. Chegou na hora da audiência. E aí, dona Natália, eu já entrei na audiência já certo que eu ia despejar. Já estava com a sentença pronta. Porque eu achava que era eu que mandava. Mas o temor do Senhor é o princípio da ciência. Entrei na audiência, senhor da situação. Virei para a dona Natália, a senhora já mudou, dona Natália? Não mudei. Então vamos resolver isso aqui. Aí o advogado, o doutor Luiz, falou, não, eu quero ouvir os filhos dos herdeiros do dono da casa. Eu falei, mas não tem necessidade de ouvir e tal. Aí ele, não, na paz de Natal eu pedi. Se o senhor, aí eu era obrigado, senão era cerceamento de defesa. Eu falei, tá bom, vamos ouvir. Aí entrou, mandei a primeira pessoa entrar, o primeiro filho entrar dele. Aí eu virei, o negócio é o seguinte, a dona Natália pegou o dinheiro, alugou do seu pai, não pagou aluguel, não foi isso? Eu não tinha que conversar. Aí o homem virou para mim e falou, não, meu pai nunca alugou a casa da dona Natália. Eu falei, mas como que não? Eu falei, o senhor não entendeu a pergunta. Eu vou repetir de novo. Mas o cidadão foi muito mal criado comigo. Eu entendi muito bem. Eu falei, bom, se entendeu muito bem, pá, nunca alugou a casa. O advogado dele ficou olhando para a cara dele assim. Aí eu falei, manda entrar a outra, a irmã dele. A irmã entrou, perguntei, o seu pai alugou? Tal? Respondeu, não, meu pai nunca alugou. Eu falei, o senhor não entendeu a minha pergunta? Respondeu também para mim. Entendi bem, sim. É bom, se não alugou, não tem despejo. Acabou. Ela ganhou a causa. Ela ganhou a causa. Aí o que eles fizeram? Não entraram, nem recorreram, porque não tinham que recorrer. Aí entraram com uma outra ação, com reintegração de posse. Bom, se ela não alugou a casa, ela é posseira, invadiu. Aí eles entraram com essa, caiu na minha mão de novo. Tinha dois juízes lá, mas caiu comigo de novo. Aí, bom, eu não podia dar liminar, porque ela estava 16 anos na casa. Você só dá liminar quando a pessoa está menos de 1 ano e dia. E não é que o advogado, que era bom, né? O doutor Luiz descobriu uma falha no documento da escritura, que o homem comprou a casa e conseguiu anular a escritura. E depois, em seguida, sabe o que aconteceu? Eu anulei todos os registros da cidade, porque tinha um problema lá no cartório de registro de imóveis, e pela lei que saiu lá na cidade, quem morasse pelo menos 10 anos na casa virava dono da casa. A dona Natália não só não foi despejada, como virou dona da casa. Mas por que Deus deu uma grandeza tão grande para essa mulher? E aí o advogado
nunca mais falou que não acreditava no Deus dos crentes. Se converteu, não se converteu. Mas nunca mais, quando falava negócio de igreja, de crente, ele falava, não mexe com esse povo. O Deus deles é forte. Porque é o temor do Senhor. É o temor do Senhor que é o princípio da salvação. Você ouviu aqui esse testemunho que eu contei da irmã Natália? Depois me contou. Aí eu não sabia de nada disso. Depois, aí isso é nada. Um mês depois que a dona Natália virou dona da casa, ela morreu. Ela morreu. Deus só fez ela ter a casa dela para deixar os filhos amparados e levou para uma casa melhor. Agora, aí me convidaram, aí o seu Calvino me convidou um dia para eu jantar na casa dele, e me contou toda a história. Eu não sabia de nada disso. Fiquei sabendo depois. Eu sabia que a dona Natália tinha ganho a casa, mas eu não sabia que ela era crente. Tema a Deus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E é o que Salomão diz. Ele, com tanta riqueza, com tanta honra, ele podia dar tanta estratégia, né? Você quer ser igual a mim? Com 1000 mulheres, com palácio, com dinheiro, com tanto ouro que a prata não vale nada. Eu vou ensinar aqui um jeito. Ele diz, não tem jeito. O jeito é temer a Deus. Isso é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, ele diz assim, olha, quem teme a Deus, ouve a instrução do pai, da mãe e de Deus. Foi o que a gente leu. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Quem teme a Deus também honra os pais. Quem teme a Deus também respeita as autoridades. Quem teme a Deus é humilde para aprender. E você tem que aprender com Deus. Se for perguntar para o irmão Marcelo quanto que ele sofreu aqui, a quanto ele aprendeu com Deus. E quanto, viu, irmão Marcelo? O senhor vai usar todo esse aprendizado lá. Porque eu quando era jovem, eu sofri, teve uma época que eu trabalhei no Banco do Brasil, mas eu sofri na mão de uma chefa terrivelmente, mas eu quase enlouqueci. Eu fiquei 1 mês e meio, mais ou menos, assim, meio paranoico. Porque eu era tão oprimido no serviço, que o meu sonho todo dia era o mesmo. Eu entrava, quando eu comecei a dormir, o meu sonho era entrando no serviço. Eu cheguei uma vez, para o meu chefe maior na sessão, que essa era a minha chefe imediata, eu cheguei para ele e falei, eu vou entrar com uma ação pedindo hora extra. Porque eu estou tendo dupla jornada. Toda vez que eu vou dormir, o meu sonho começava eu trabalhando, e quando eu ia acordar, era que eu saía do banco. Eu acordava. Eu trabalhava durante todo o sonho. Mas muitas vezes, durante esse 1 mês e meio, essa minha chefa colocando sempre arapucas para me pegar, né? E muitas vezes no sonho da noite anterior, eu via as coisas. Deus me mostrava aquele papel que estava ali. Aí quando eu chegava na hora do serviço para valer, né? Não no virtual, no serviço real, daí eu via aquele papel e falei, aquele papel, sabe, me lembrava do sonho. Aquele papel ela veio pegar. Aí eu não deixava, eu já pegava antes. Mas depois, lá na frente, quando eu já estava como juiz, tendo que administrar problema de pessoal e tal, às vezes me vinha aquele sofrimento que eu tinha passado e no qual eu tinha aprendido e eu tinha solução para aquela questão. Eu tinha aquela atitude para tomar, porque o temor do Senhor é o princípio da ciência. E eu era mais crente naquela época do que hoje, viu, irmãos? Porque aquela chefe, o que eu comecei? Eu estava tão oprimido por ela que eu comecei a orar a Deus pedindo uma grande promoção para ela.
Eu falei, a maior promoção que ela puder ter, porque quanto mais promovida, mais longe de mim. Não é? E não é que Deus ouviu minha oração? Um dia ela chegou para mim e falou, você sabe o que aconteceu? Eu falei, não, senhora. E quando eu falava, não, senhora, eu já falava assim, que ela ficava doida da vida chamada de senhora. A gente também não é tanto santo assim, né? Não, senhora. Aí ela, eu vou só trabalhar até o fim da semana aqui com você. Eu fui convidada para ser secretária do gerente da Cassex. A Cassex naquele tempo era a carteira de comércio exterior, era o lugar mais cobiçado do Banco do Brasil. Ela ia ser secretária do gerente da Cassex em São Paulo, bem longe de mim, né? E ela falou achando que eu ia ficar com raiva, né? Quando ela saiu assim, eu deixei uma distância assim, aí eu pus a mão na boca, mas deu uma glória a Deus. Não é? Eu falei, mal sabe você que é por causa da minha oração. Não é? Então é assim, irmãos. A gente, quando tem o temor do Senhor, a gente não quer o mal. Quem sabe você tem orado, Senhor, põe a mão naquele homem, põe a mão naquela mulher. E Deus não está pondo a mão porque Ele não quer que você põe a mão, não. Ele quer que você peça bênção para aquela pessoa. O homem que teme a Deus, ele não quer o mal do próximo. Ele quer o bem. Bem para ele, bem para mim. Eu pedi para ir mais alto possível. Para ficar quanto mais alto, mais longe de mim. É isso que nós temos que pedir. É isso que é sabedoria. Talvez você não tenha conseguido a sua vitória ainda, porque você não tem temido a Deus. Mas esta noite Salomão nos ensina: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você está perguntando qual foi o segredo do irmão Marcelo? Qual foi o segredo da irmã Eleni? O temor ao Senhor. Seja temente a Deus. Respeite as coisas de Deus. Dê valor às coisas do Senhor. Leia a palavra de Deus com reverência. Ore a Deus com devoção. Que tem gente que vai orar, começa a estar correndo de fome, vai orar, aí põe 2 cavadas na boca, aí lembra que não orou, aí está mastigando, está orando. Não, irmão. Isso é irreverência. Isso é falta de temor a Deus. Começou a comer sem orar, engole a comida e faz a sua oração, pedindo perdão a Deus e pedindo pelo alimento. E depois continua comendo. Seja reverente. Eu me comprometi a ler a Bíblia. Aí então está na hora de tomar banho e lembrou que não leu a Bíblia, e abre a Bíblia, você vai ler um pouquinho, depois de tomar banho. Não faça isso. O temor ao Senhor é o princípio da ciência. Esteja pronto a ouvir a voz de Deus. Alguém quer ouvir a voz de Deus? E o Senhor fala comigo. E fica esperando aparecer uma nuvenzinha e encher o seu escritório ou o seu quarto. Você quer que apareça uma nuvem, toque uma trombeta e venha um trovão. Aí Deus fala com você. E às vezes você está pedindo para Deus falar com você e o seu filhinho de 2, 3 anos chega para você e fala alguma coisa que você não dá nem valor e ainda fica bravo com ele. E é Deus falando através dele. É Deus falando através dele. A Bíblia diz que havendo Deus de muitas maneiras, Deus fala de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras. Eu lembro um dia que eu preguei numa igreja e no final do culto o irmão veio aos prantos. Me deu um abraço gostoso e disse: olha como Deus usou o irmão esta noite. E você fica um pouco assim, cheio de si, né? E você pergunta, aí eu fui besta aqui para perguntar: qual passagem, né? Qual foi a hora que Deus falou com o senhor na mensagem? Aí Deus falou: não foi na mensagem, foi na hora que o senhor amarrou o sapato lá no púlpito. E eu fiquei teimando que você amarrou meu sapato e eu ali, todo mundo olhando, né? Eu falei:
falei, vou amarrar o sapato aqui, fica. Mas eu falei, mas se eu não amarrar, daqui a pouco eu vou pregar, vou escorregar, né? Do jeito que eu sou meio desastrado, hoje mesmo na igreja que eu fui de manhã, derrubei toda a mesa do lanche lá. Então, eu olhei assim, o neném não foi comigo hoje, eu fiz assim né? Aí eu falei, eu vou ter que amarrar. Aí eu fui e amarrei o sapato, morrendo de vergonha. E enquanto eu estava amarrando o sapato, Deus falou com o irmão, está vendo o meu servo ali? Ele não prega nem de sapato desamarrado. Ele põe em ordem a vida dele na minha presença. E como é que você está desordenado aqui nesta igreja hoje? Deus fala de muitas maneiras, irmãos. Nós temos que ouvir, estar prontos para ouvir. Jesus disse assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Os irmãos conhecem aquela história, até depois já foi feito um hino dessa história, daquele missionário que tentava tantos dias ali, naquele lugar, Deus chamou, e ele triste, já ia embora, porque não tinha ganho nenhuma alma para Jesus. Quando ele já estava decidido, ele encontrou ali um jardineiro arrumando ali o jardim de joelho. E ele falou, por que o senhor fica de joelho aí arrumando? Ele falou, porque de joelho é melhor. E aí ele lembrou que não tinha orado, que ele estava orando pouco. Foi Deus falando através de um jardineiro. Ouve a instrução. Salomão diz, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Seja menos senhor de si. Seja menos senhor das suas certezas. Seja menos dono da verdade. E comece a ouvir a instrução. Aí você vai ser mais sábio. Irmãos, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Ou seja, você tem que ouvir o dobro do que você fala. Mas quantos, quando vai alguém falar com ele, ele já fala, não precisa falar, já sei o que você vai dizer e tal. E sai. Cuidado. Salomão diz, ouça. Salomão era um homem sábio, o homem mais sábio do mundo. Mas a Bíblia diz que ele tinha muitos conselheiros. Não pense que Salomão resolvia tudo sozinho. Não, ele primeiro ouvia e ouvia muito, para depois agir. O seu filho, Roboão, vocês conhecem a história, chamou aqueles homens que haviam trabalhado com Salomão, mas não quis ouvir o conselho deles. Perdeu o reino. Perdeu o reino. Por quê? Porque não quis ouvir. Ouça. Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar a orientação. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. E Deus não vai vir um trovão, uma nuvenzinha. Ele vai usar as pessoas mais simples. Ele vai usar as pessoas mais tímidas. Ontem minha esposa foi dar um ensinamento lá na igreja do Jardim Ângelo. E antes que ela começasse a palestra, chegou uma irmãzinha, bem simplesinha. Falou, é a senhora que vai pregar hoje? É, sou eu. Pois é, não era nem para eu estar aqui. Eu estava muito triste, porque eu queria vir aqui hoje, ouvir, era o chá das irmãs lá, mas eu fui convocada para trabalhar. E eu fui tão triste para lá. Quando eu cheguei agora no meu serviço, tinha tido um incêndio lá, e falaram, vai embora para casa, hoje não dá para você trabalhar. E aí eu vim para cá. E aí minha esposa daqui a pouco foi chamada para dar a palavra, deu a palavra. Quando terminou a palavra, aquela irmãzinha veio lá, deu um abraço nela, e Deus falou com a minha esposa ali. Algo que ela já está pedindo tanto tempo. Por quê? Porque você tem que estar pronto a ouvir. A ouvir. Aprenda a ouvir. Deus vai abençoar você, como abençoou a irmã Marcela, como abençoou a irmã Irani, como abençoou a irmã Natália.
Mas você precisa estar pronto a ouvir a voz de Deus. Mas tem uma outra coisa. Salomão diz, olha, a sabedoria começa com o temor a Deus. Depois a sabedoria começa em ouvir a voz de Deus. Você ganha conhecimento, ganha sabedoria ouvindo a voz de Deus. Mas tem uma outra coisa. Você não pode consentir com o pecado. É o que nós lemos aqui. As más companhias podem fazer você perder a oportunidade de ter sabedoria. As más companhias podem fazer com que você perca a direção de Deus e faça a coisa errada. Porque sabedoria, irmãos, não é erudição. Erudição você consegue estudando. Sabedoria é fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. O sábio, ele faz a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. E para você fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, primeiro, você precisa temer a Deus. Segundo, você precisa ouvir a voz de Deus. Terceiro, você não pode consentir com as más companhias. Às vezes, nós não temos como sair das más companhias. Quantas vezes você pega uma condução lotada e do seu lado um cidadão está fedendo, que não toma banho faz um tempo. Vira o seu estômago e tudo, mas você não tem como sair dali porque não tem jeito. É uma má companhia, que não tem como você sair dela. Mas a Bíblia diz, tem vezes que a má companhia você não tem como sair. Às vezes você tem um companheiro de serviço que trabalha do teu lado, que só fala bobagem, que só fala besteira. Você não tem como sair dali. O que a Bíblia diz é que você não pode consentir com a má companhia. Consentir é sentir a mesma coisa. É participar daquilo que ele fala, daquilo que ele faz, daquilo que ele pensa. O crente não tem muitas vezes como sair da má companhia. Se tiver como sair, saia. Mas o que Salomão diz aqui é o seguinte: não consintas. Não participe da mesma piadinha dele. Não dê risada quando ele contar piadinha. Não faça o que ele faz. Não vá junto com ele onde ele vai. Não viva da mesma maneira que ele. Por quê? Porque o caminho dele é de morte. Salomão está dizendo aqui, o pecador ele vai chegar para você, a má companhia vai chegar para você e vai dizer para você, olha, vem comigo, vamos arrancar os bens daquela pessoa, vamos tomar para nós, venha participar da mesma bolsa que nós. Por quê? Porque o pensamento do ímpio é um pensamento voltado para as coisas da terra. É um pensamento de ganância, é um pensamento de posse de coisas materiais, é um pensamento de enriquecimento. Não entre nessa. Quantos crentes hoje vão atrás de pessoas com propostas de ganhar dinheiro? Outro dia teve uma pessoa que me ligou e foi falando umas coisas tal, e depois falou, o senhor não quer participar disso aí? Então eu falei, não me interessa. O senhor não quer ganhar dinheiro? Eu falei, não, desse jeito eu não quero não. É a pessoa que ficou miudinha, desligou e acabou. Por quê, irmãos? E hoje tem muita gente que vem em propostas e ele quer se enganar a si mesmo. E diz assim, não é uma porta que Deus está abrindo. Deus não abre porta do lado da mentira, do lado do engano, do lado da tapiação. Quando o pecador vier com blandícias, é aquele famoso bico doce, aquela conversinha da vantagem, da trapaça. Não consintas com ele. E você vai ter sabedoria. E Deus vai te abençoar. E você vai sair da fria, do problema.
nessa cidade que eu trabalhei, essa mesma cidade da irmã Natália, eu tenho muita história da cidade, porque eu fiquei 8 anos lá, por isso que eu tenho muita história de lá. Tinha um irmão que pedia sempre, estava desempregado, pedia para os irmãos orarem, no ciclo de oração e tal, para conseguir um emprego. E ele conseguiu um emprego, trabalhar num posto de gasolina. E ele todo feliz ia começar na segunda-feira, pediu oportunidade para o pastor no domingo à noite, agradeceu as orações e disse que ia começar um emprego no outro dia, e foi aquela alegria na igreja e tal. E ele foi começar a trabalhar. Quando ele começou o trabalho na segunda-feira, o dono do posto chegou e falou: o negócio é o seguinte, quando o pessoal chegar para abastecer aqui, você mexe aqui na bomba aqui, para rodar mais e sair menos. Aí ele falou: não posso fazer isso, eu sou crente. E ele não fez. No fim do dia deu uma diferença muito grande. Aí o dono virou para ele e falou: escuta, saiu tanto de gasolina e só entrou tanto, você não mexeu lá na bomba, como eu falei? E crente não pode mentir. Ele disse: não mexi. Se não mexer amanhã, está na rua. Ele foi para a noite, foi para casa, orou. No outro dia chegou, não mexeu na bomba. No fim do dia, foi mandado embora. Terça-feira, ele nem foi para o culto de terça-feira. Ele falou: eu vou chegar lá, os irmãos vão me perguntar. Porque tinha culto de domingo, terça e quinta. Eles vão chegar: como é que está lá no posto? E eu vou ter que dizer que eu fui mandado embora. E o pessoal vai falar: mas pediu tanta oração e ficou 2 dias no emprego. Ele não foi para a igreja de vergonha. Também não foi na quinta-feira, porque na quinta ele ainda estava desempregado. Só que na sexta-feira de manhã, bateu um senhor na casa dele. Falou: o senhor é fulano de tal, sou fulano de tal. Pois é, eu sou o dono do supermercado aqui da cidade, e eu fui lá no posto. Foi o senhor que trabalhou no posto lá, segunda e terça-feira? Fui eu. Por quê? Ele falou: será que já tem outro problema aí? Ele falou: não, é o seguinte, é que eu estou precisando colocar um gerente, e o seu ex-patrão disse que o senhor perdeu o seu emprego pela sua honestidade, e eu estou precisando de um homem honesto. E no outro domingo, ele estava dando testemunho na igreja, de que ele, por ser fiel a Deus, deixou de ser frentista, para ser o gerente do maior supermercado da cidade. Quando o pecador vier com blandícias, não consintas, não consente, não seja Maria vai com as outras, e você será sábio. E você será sábio. Salomão diz que estes pecadores, eles arrumam para a cabeça deles mesmos. Vamos falar um português bem claro aqui. Eles armam ciladas para eles mesmos. Não tem ninguém, irmãos, que viva no engano, na trapaça, que não vá pagar a sua pena. Seja temente a Deus. Porque o que diz Salomão? Diz que a sabedoria, ela está clamando. Quando a gente leu aqui, na porta da cidade, na rua, Deus quer que você tenha sabedoria. Ele está interessado em te dar sabedoria. Ele quer que você faça a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Ele tem interesse. Olha aqui, a sabedoria que ela clama na rua, nas encruzilhadas, no meio do tumulto, nas entradas das portas, na cidade. Ele quer que você mude, ouvindo a sua voz. A sabedoria aqui é o próprio Deus. Ele é a sabedoria. Paulo, escrevendo lá em Coríntios, diz que Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Jesus quer te ajudar. Jesus quer estar ao teu lado.
Jesus quer te abençoar como abençoou o irmão Marcelo e a irmã Irani, mas você precisa temer a Deus, ouvir a voz de Deus e não consentir com as más companhias. E Deus não só vai te abençoar materialmente, mas você vai entrar no céu. Isso é o mais importante. É o mais importante, porque a sabedoria nos faz chegar ao céu. Você pode estar dizendo para mim, mas no Caramuru, Salomão não está mais aqui entre nós. Salomão deixou até registrado o livro de Provérbios. Mas Salomão não entendia nada de tecnologia, não entendia nada de internet. E os problemas que eu tenho hoje são problemas do século 21. Primeiro, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Mas eu vou te dizer uma coisa. Um dia Jesus, falando sobre Salomão, disse que a rainha de Sabá tinha vindo e tinha ficado espantado com a sabedoria de Salomão. Mas Jesus disse, mas aqui está alguém que é mais sábio do que Salomão. E este Jesus, que sabe mais que Salomão, ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação do céu. Você deve ler o livro de Provérbios de Salomão. Você vai aprender com Deus através dos ensinamentos de Salomão. Mas se você for temente a Deus, se você ouvir a voz de Deus, e se você não consentir com o pecado, você vai aprender com quem é maior do que Salomão, com Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus. Ouça o que Jesus tem para te falar. Respeite e considere o que Jesus colocou na sua palavra. Não consinta com as más companhias. E você vai fazer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. E o que é mais importante, quando Ele voltar, Ele vai te levar para o céu. Meu irmão, saia daqui esta noite sabendo que Deus não ama mais o irmão Marcelo nem mais a irmã Irani do que você. E que Ele vai desenrolar a sua vida. E você vai fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Mas se temer a Deus, se parar de falar e começar a ouvir a voz de Deus, e se não consentir com o pecado. Porque como nós dissemos e lemos, e eu repito terminando, o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal.